3 dias antes, mano. Estamos fazendo o primeiro intervalo, mas nós vamos continuar, claro, falando muito aqui de Copa do Mundo, de 98, de 94, enfim, o Parreira tem uma larga história para contar e é claro que nós vamos falar muito do Fluminense também. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já já com o nosso Bola da Vez, que hoje recebe o técnico Carlos Alberto Parreira. Até já. E que nem se davam tão bem assim entre si, como a gente sabe. Não, a minha explicação eu dei para você que também, foi o negócio da Holanda, o botijão esvaziou, não encheu. Um jogador como o Dunga, 36 anos, o Aldair, e outros tinham 30 anos, não recupera. Bebeto é o lado físico, emocional, é um desgaste muito grande. E é crescido o problema do Ronaldinho. Mas aí a gente... Eu estou lá, no Fluminense eu tenho lá o Américo, tenho o Lias, todos participaram ativamente disso tudo lá. Então a gente conversa sempre. Bom, criou-se aquela expectativa, o Ronaldinho está fora, o Zagallo fez a preleção sem o Ronaldinho, de repente o Ronaldinho, e aquela, será que ele vai ter problemas sérios, é grave, não é? Então até se admite a preocupação com o companheiro, mano, e que era o Ronaldinho, naquela ocasião o mais badalado jogador da Copa, sem dúvida alguma. De repente o Ronaldinho chega no vestiário, sorridente, sem nenhum problema, acabou os problemas, acabaram os problemas, mano. Terminou ali, mano. Então vamos reencontrar a alegria de jogar novamente, mano. E não aconteceu isso. Exatamente, aí fica o grande enigma. A grande dúvida. Pelo menos eu vejo assim, claro que o Ronaldinho era a estrela da Copa, até se esperava muita coisa dele, mas eu entendo que a equipe brasileira jogou uma Copa do Mundo esperando demais do Ronaldinho, que ele resolvesse a questão para o Brasil. E você pode perder um jogador importante. O Brasil já perdeu Pelé numa Copa do Mundo e foi campeão. E o Brasil tinha outros jogadores. O Brasil, você acha que está preparado para perder um Ronaldo? O Brasil não acreditou demais num único jogador e de repente ficou sem ele? Até certo ponto, sim. Veja bem, não era só uma expectativa brasileira, era uma expectativa mundial. Havia uma badalação em torno do Ronaldo, por isso que eu acho que o Ronaldo ele foi até muito forte ter suplantado aquilo tudo até o final, ter se mantido íntegro, inteiro, e ter jogado, que era uma pressão para ele ser o melhor do mundo, para ele ser o artilheiro da Copa, para ele desequilibrar todos os jogos. Ele passou a ser visado desde o primeiro jogo, então foi muito difícil a Copa para o Ronaldo. Né? E o Ronaldinho agora, Parreira, você acha que ele deve continuar jogando na seleção, que ele ainda é um jogador? Eu acho que ele deve continuar sendo convocado, mas acho que o Andor tem que ir devagar. Ele deixa ele ganhar experiência, tu não pode, de repente, passar... A natureza não dá salto, já dizia o meu saudoso amigo Edmilson Tirol. A natureza não dá salto, aprendi isso, não dá salto em qualquer atividade da vida. Então, ele tem que passar por isso tudo aí, ficar ali no grupo, como aconteceu com o Ronaldinho. Ele foi à Copa de 94, participou, vivenciou aquilo tudo lá. 2 anos depois, ele explodiu na Europa. Com certeza, o Ronaldinho vai ser um jogador importante para a seleção. Você está falando do talento. O Gaúcho. Ah, tá. Não, falando sobre o Ronaldo da Inter agora. Se você acha que ele... Ah, bom, desculpa. Eu estava pensando que fosse o Ronaldinho Gaúcho. Tudo bem, é bom saber também. Eu estava falando... Não vimos mais uma opinião. Devagar com ele. Não, devagar você, porque o Ronaldinho já está falando, ainda é o Ronaldinho que nós estávamos falando antes. A nossa entrevista ela tocou num ponto mais delicado. É culpa do Vanderlei. Ela quer saber o que está acontecendo com o Ronaldo do Inter. O Ronaldo da Inter, hoje na seleção, se você acha que ele também é uma questão da natureza, talvez, né, da recuperação física dele, se ele deve continuar sendo convocado para a seleção, se você manteria ele na seleção? Eu acho que sim, eu acho que eu também o manteria. Eu acho que a seleção para ele é realmente a grande motivação. Ronaldo, aos 22 anos de idade, é um homem realizado financeiramente, é um homem realizado em todos os sentidos, entende? Na vida amorosa, familiar, na vida material. Então, a motivação que resta a ele é a seleção brasileira, é ser campeão do mundo. Eu acho que é isso que vai mantê-lo vivo até lá e voltar a ser o melhor do mundo. Você acha que esse tempo, a pressão para que ele volte a ser o melhor do mundo, volta e meia, ele mesmo acho que alimenta essa pressão quando diz, não, já estou pensando em ser eleito novamente o melhor do mundo, não pode prejudicar esse processo de recuperação? Mas tem que ser realmente o grande objetivo dele, tem que ter essas metas, porque eu me lembro do Boris Becker, que foi campeão do mundo de tênis, né, em Wimbledon, com 17 anos, com 24 anos o Becker estava querendo largar o tênis, não aguentava mais. Estava velho. Já tinha conseguido realizar tudo. Então a grande preocupação com o Ronaldinho é exatamente essa. Que ele não se sinta um homem realizado aos 25 anos de idade, quando ele tem tudo para jogar até os 30, 31 anos. Conviver com esses problemas de ordem física, eu não sei qual é a gravidade, ele está sempre com um problema, ele precisa estar bem fisicamente, é um jogador de 83 quilos, de explosão. A grande virtude do Ronaldo é a explosão, a velocidade, a habilidade.
Se ele perder isso aí, ele perde muito do potencial dele. O fato dele treinar tão pouco, porque sempre tem compromisso comercial aqui e ali, não vai atrapalhar a carreira dele. Ele daqui a 5 anos vai ter, ele é força e velocidade. Daqui a 5 anos ele vai ter, se continuar desse jeito. Da Copa das Confederações, em vez de jogar, ele foi para Pequim, não sei onde, fazer propaganda do relógio. Vai para o campeonato italiano, entra completamente fora de forma, vai para o banco. Aí agora vai para Kosovo. Quer dizer, não estão matando o menino. Não, eu acho exatamente que ele precisa se concentrar no trabalho dele, ou seja, nas atividades físicas, no treinamento, para que ele possa voltar a render. Não tem a menor dúvida disso. O talento ele não perdeu, a criatividade ele não perdeu. Ele tem que estar inteiro para render bem. Não vai render. Agora, Parreira, a história do Brasil em Copas do Mundo mostra muito bem que, às vezes, alguns jogadores vão a uma Copa, ela passa, a gente estava até conversando isso antes do programa começar, ela tem meio que um sabor de pré-vestibular e na outra Copa eles estouram. Caso de 66, Jairzinho, Tostão, Gerson estavam lá, e em 70 é que eles explodiram. Caso de 90 para 94, quando Romário, Bebeto, Aldair, Dunga, todo esse pessoal estava lá, e em 94 é que eles explodiram. Você acha que alguns importantes jogadores dessa geração que a gente tem hoje no futebol brasileiro, o próprio Ronaldinho, de quem falamos agora, Roberto Carlos, Rivaldo, que foi a sua primeira Copa em 94, certamente irá, em 98, certamente irá de 2002, você acha que vai ser nessa Copa de 2002 que eles vão chegar prontos para terminar da Copa, o torcedor dizer assim, ó, essa foi a Copa da vida deles? Você puxou um ponto interessantíssimo. Se der um retrospecto das equipes campeãs do mundo, a Itália de 82 tinha 8 titulares de 78. 8. Quer dizer, quase o time todo. Foram campeões em... Foram quartos colocados em 78? Foram campeões em 82. O Brasil, de 94, tinha pelo menos 7 que jogaram a Copa de... Então, essa base é importante, exatamente para que esses jovens tenham esse amparo, esse equilíbrio, essa experiência. Então, eu acho muito pouco que só Roberto Carlos e... Ronaldo, Rivaldo... Eu acho importante que o Cafu tem que ter pelo menos uns 4 ou 5 jogadores para realmente aconselharem, dentro do campo, darem realmente esse equilíbrio, apoiarem, cobrarem, tranquilidade. É importantíssimo isso. Deixa eu só botar o Marcos Aurélio, porque ele é mais tímido que os demais. Se eu não chamar ele aqui, ele não participa do programa, porque os outros são todos faladores. Fala, Marcos. Voltando a falar sobre um assunto que foi o sonho da sua vida, ser preparador físico, eu queria que você falasse alguma coisa a respeito do trabalho do Moraci Santana, que para mim foi muito pouco elogiado em cima do trabalho de 94, mas eu achei fantástica a preparação da seleção naquele sol terrível de meio-dia. Exato, eu acho que você não ganha a Copa por acaso. Então, quando existe um entrosamento em todos os setores, a parte física, a parte técnica, a parte tática, a parte médica, o planejamento, não teve um erro. Um ano antes nós fomos lá escolher as concentrações, as viagens. Eu me lembro que a coisa funcionava de uma maneira impressionante. Nós chegávamos de um hotel, de uma cidade para outra, o ônibus chegava na porta, já estava segurança ali, nós entrávamos por trás, subíamos o elevador, chegávamos lá, a comida já estava na mesa, e foi impressionante como tudo funcionou. Saía o ônibus na pista, o avião, pegava ali, levava para o hotel, não houve desgaste, não houve nenhum problema. E o trabalho do Moraci foi fundamental. Fundamental que ele deu essa base física para o time suportar. O próprio Romário talvez não tenha estado nunca tão bem fisicamente na vida dele como esteve em 94. Só que me dá a impressão que o Parreira já tem um nome muito grande, até o próprio Moraci, mas me parece que o Parreira continua em evidência ainda apesar da terceira divisão do Fluminense. E o Moraci Santana parece que foi esquecido um pouco pela imprensa. Apesar do trabalho dele continuar sendo excelente. As pessoas que conhecem futebol sabem da importância do Moraci. O próprio São Paulo, quando aquela fase áurea com o Tele, com o Moraci, então foi produto de todo um trabalho, planejamento, a preparação física. Foi por isso que o Moraci veio para a seleção. O Moraci não era nem meu amigo. Eu conhecia só pelo trabalho dele. Eu queria levar para trabalhar comigo nos Emirados Árabes um preparador físico. Tirol, em determinado momento, não pôde ficar. Eu queria o melhor. O melhor é o Moraci Santana. Então eu fui ao Tele, eu quero levar o Moraci. Parreira, não tem problema, pode levar. Então foi assim que começou a nossa amizade e o nosso trabalho. E ele foi fundamental, sem dúvida alguma. Foi um setor daquele que é importante. Os setores têm que estar entrosados e integrados. Ele teve uma participação importantíssima. Parreira, já que nós voltamos aí à seleção de 94, desculpa, Calazans, mas eu queria aproveitar para perguntar. Você disse logo lá no primeiro bloco, acho que talvez na primeira pergunta,
que a seleção de 94 trazia 7 ou 8 jogadores de um fracasso de 90, que foi um fracasso retumbante, enfim, foi uma seleção muito criticada. E há muitos anos o Brasil não ganhava uma Copa, quer dizer, eram 24 anos. Em função disso, aquela filosofia foi montada, se fosse uma outra situação, com o Brasil vindo de uma Copa vencedora e tal, talvez fosse uma outra seleção? Também em função daquilo. Eu me lembro, nós jogamos contra a seleção francesa, foi em Paris, nós ganhamos de 2-0, retornamos ao hotel, jantamos, é um hotel, esqueci o nome, ele tem um corredor amplo lá, faz uma sala de visita. Naquele dia nós ficamos até as 2 da manhã, Ricardo Gomes, Mauro Silva, Dunga, Ricardo Rocha, uns 6 ou 7 jogadores, mas foi um papo excelente. Então eles botaram tudo para fora, eles falando, eu ali só alimentando com o Moraci e tal. Não, a gente não pode fazer isso, porque em 90 fizemos isso, fizemos aquilo. Todos os erros, nós não podemos cometer isso. Negócio de levar a mulher, eles falando lá, mulher atrapalha, não sei o que lá, porque fulano atrapalhou e tal. Tudo, impressionante. Então, eles tinham a consciência de que os erros que aconteceram em 90, e eles falaram, empresário na concentração, e não sei o que mais lá, e treinamento, milhões de coisas que vocês conhecem bem, sabe? Não, isso não pode acontecer em 94. Quer dizer, o nosso trabalho, as nossas exigências já foram facilitadas pela conscientização dos atletas. Foi um papo de quase 3 horas sentado ali no hall do elevador. Ô, Parreira. Foi uma terapia mesmo, botaram tudo para fora. Terá faltado para o Zagallo em 98 o que o Zagallo foi para o Parreira em 94? O Zico chegou, mas a afinidade não era a mesma. Com certeza o Zico chegou com muita vontade de ajudar. Quem conhece o Zico sabe, conhece o conhecimento dele, o caráter. Mas é diferente, né? O Zagallo e eu, nós éramos conhecidos já há 30 anos. Faltou um pouco. Mas o que exatamente eu acho que é importante. O Zagallo... É uma bengalinha, uma bengala é importante. Mas tinha uma divisão... Até hoje eu gosto, até no Fluminense, estou ali, poxa, Jair, o time está jogando mal, tá assim. É bom você conversar com alguém. O treinador precisa ter alguém para conversar, mano. Eu posso fazer uma Ele fica muito isolado, mano. Até para servir como um escudo para a imprensa, para Também o Zagallo, nesse aspecto, foi fundamental. Eu posso fazer uma inconfidência. O que ele tirou de cima de mim determinadas pressões de imprensa, setores, ele via, comprava briga e brigava, já não me desgastava. A presença dele foi fundamental. Como um conselheiro, como um homem de experiência. Eu tenho em confidência. Pois não. O Zagallo disse para mim que já tinha te alertado sobre o problema do Raí e que você deixou correr. Não, pelo Zagallo, o Raí nem teria ido à Copa, né? Quer dizer, isso Veja bem, havia divergências, mas em bom nível, eram tratados com bom nível, evidentemente, com amizade. Não, exato, houve, não só essa e outras também, mas no final tinha que prevalecer a opinião do treinador, porque não adianta. Foi uma coisa que ficou bem clara desde o início com o Zagallo. Quando foi apresentado, eu falei, o Zagallo com amizade, Zagallo, a seleção não pode ter 2 treinadores, não pode, porque senão o jogador não respeita. E o Zagallo foi maravilhoso, porque ele sempre se colocou naquela situação de estar pronto para falar, opinar, aconselhar, mas sem querer impor nada. Mas então ele deu um toquezinho sobre o Raí. Não, o Zagallo tinha... Por ele, o Raí ele não teria nem sido convocado. Não teria sido nem convocado. Tanto é que o Zagallo, ao longo de 4 anos depois, só foi convocar o Raí para um jogo. Para um jogo, foi aquele contra a Argentina. Usando o Raí como gancho, pode ser outro jogador, não é nem o caso. Mas eu gostava do Raí, então eu achava que valia a pena insistir com o jogador. No futebol brasileiro tão rico, a gente sempre fala disso, rico dentro de campo, e algumas posições tão deficientes, não está faltando há muito tempo um grande jogador no meio de campo? Eu não vou lembrar de Rivaldo, que acho que o Rivaldo está tão próximo do gol, aquele jogador que organiza, pode aparecer um pouco mais à frente, mas é o homem de extrema criatividade. O maestro, antigamente. Ou esse jogador acabou, Parreira, não existe mais no futebol? Não, eu acho que faz falta, tanto é que eles são valorizados no mercado internacional. Quando aparece esse tipo de jogador, vale 30, 40 milhões de dólares, 20, mas está faltando. A gente não tem muito, não. Já não tinha na Copa de 94, ficou faltando na Copa de 98, tentou se fazer do Leonardo, do próprio, quem foi que jogou? O Rivaldo, Giovani, e não se conseguiu. E agora, atualmente, também não tem. Esse jogador não tem. Quem que você aponta aí no mundo que você vê que é um jogador de outras seleções, um jogador especial nessa posição? Nos últimos 4, 5 anos, o maior deles, o melhor, disparado,